Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Justamente esta resposta Jesus se dirige a Nicodemos quando Nicodemos vem ter com ele, dizendo o seguinte: Mestre, sabemos que viestes da parte de Deus para nos instruir como um doutor. Porque ninguém poderia fazer os milagres que fazeis se Deus não estivesse com ele. Jesus responde: em verdade eu vos digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos, intrigado, questiona: como pode nascer um homem que já está velho? Pode ele entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? Jesus responde amorosamente: em verdade eu vos digo, se um homem não renascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. E ainda complementa: não vos espanteis do que eu vos disse, que é preciso que nasçais de novo. Nicodemos, com raciocínio limitado, tentando compreender essa máxima de Jesus, essa notícia sobre a reencarnação, da necessidade de reencarnar, ou seja, nascer de novo, para adentrar o reino de Deus. Ou seja, o cumprimento da lei em sua plenitude. A reencarnação, tantas vezes quantas forem necessárias, para que o espírito possa adentrar o reino de Deus propriamente dito, para que as leis possam ser cumpridas com consciência. As oportunidades reencarnatórias que são dadas através de provas, de expiações, mas com muita amorosidade e misericórdia da parte de Deus, que nos oportuniza esse retorno ao corpo físico para que possamos aprender, para que sejamos educados enquanto espíritos e um dia podermos estar compatíveis, dignos do reino de Deus. Em um outro momento, Jesus pergunta aos discípulos: o que é que andam dizendo por aí? Quem eu sou? O que é que estão dizendo sobre minha pessoa? E os discípulos responderam: uns dizem que sois Elias, outros dizem que sois João Batista, até há os que dizem que sois Jeremias. E ele pergunta: e vocês? Quer dizer, os discípulos já andavam com Jesus. E Jesus questiona: quem vocês acham que eu sou? E Pedro, tomando a palavra, com muita convicção diz: vós sois o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus responde: sois bem-aventurado, Simão, filho de Jonas, porque não foi nem a carne nem o sangue que vos revelaram isso, mas o meu Pai que está no céu. Dentro desse contexto, nós percebemos também que esta conversa sobre quem eu sou, Jesus questionando aos discípulos, já mostra que existe uma naturalidade quando se falava ali em reencarnação. Porque o Messias já tinha sido anunciado pelos profetas antigos. Mas, mesmo assim, Jesus não andou anunciando que ele era o Messias esperado. As pessoas que precisavam perceber quem era Jesus de fato. Em um outro momento, após o episódio da transfiguração, a transfiguração é aquela passagem onde Jesus leva Pedro, Tiago e João ao Monte Tabor e lá experimenta a presença de Moisés e Elias. Após esse momento, ele retornando, os discípulos também vão questioná-lo sobre o que havia dito os escribas. Os escribas diziam que era preciso Elias vir antes. E os
discípulos questionam Jesus acerca disso. E ele fala: sim, é verdade. É verdade que Elias deve vir e restabelecer todas as coisas. E complementa: mas eu vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram. Elias já estava presente e ninguém ainda tinha percebido. Por quê? Porque João Batista é a reencarnação de Elias. E João Batista é o profeta do Novo Testamento que vem anunciar Jesus, o Messias, tão aguardado pelos antigos profetas e tão anunciado. Então, são 3 passagens do Evangelho, e tem outras passagens nas Escrituras Sagradas, onde nós percebemos com convicção que a reencarnação não é algo novo na história da humanidade, não é nenhuma novidade que o Espiritismo traz, não é nenhuma notícia nova. A reencarnação é um fato. A reencarnação, inclusive, pelos povos antigos, era algo assim tratado com muita naturalidade pelos egípcios, por exemplo. E o que nós temos agora? O Espiritismo traz a reencarnação como uma certeza e como uma explicação para todas as vicissitudes, para todas as situações que enfrentamos, para todas as nossas dificuldades e também para todo o nosso progresso. Colocando a reencarnação não como um castigo, mas como uma bênção divina, que vai favorecer o espírito retornar para refazer o caminho, mas refazer o caminho de uma maneira mais consciente, fazendo escolhas melhores. Por isso que também temos a possibilidade de escolher o livre-arbítrio, a possibilidade de tomar decisões e de tentar compreender o que nos acontece, o que vivenciamos e principalmente que somos resultado de nós mesmos, que nós somos hoje o resultado do que fomos ontem. Dentro de todas as reencarnações que já vivenciamos, hoje nós somos o resultado disso tudo. E com essa consciência dessa verdade, já podemos então, de uma maneira mais amorosa, mais convicta e mais sábia, inclusive, viver de uma maneira mais coerente com as nossas dificuldades, com os nossos problemas, com os nossos empecilhos, com aqueles nossos desafetos, que muitas vezes são desafetos que estão no contexto de família ou no contexto de trabalho, porque a reencarnação possibilita esta convivência para o estreitamento desses laços amorosos através do perdão, através do trabalho incessante para o combate do egoísmo e do orgulho. A reencarnação possibilita que os laços sejam fortalecidos entre aqueles espíritos que são afetos, que são afins. Os laços de família que não são destruídos pela reencarnação, ao contrário, são fortalecidos e estreitados. Porque dentro de uma família, vários espíritos podem ser unidos pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. Mas Deus também permite que espíritos antipáticos, que espíritos estranhos convivam conosco, para que nos sirvam também de adiantamento moral, através do aprendizado com a convivência com estes. Os maus podem melhorar, o caráter pode ficar mais brando, mais suave, os costumes podem ser depurados, apagando aos poucos as antipatias. À medida que a convivência acontece e nós já conscientes de que somos
espíritos e que não temos somente uma existência, mas várias, e que precisamos aproveitar ao máximo todas as oportunidades que temos no presente. Vamos melhorando a nossa convivência, com nossas atitudes, com nossos pensamentos, com nossas ações, com nossos sentimentos, fazendo esse trabalho de burilamento das nossas imperfeições, que também nos atrapalham o avanço, que também nos atrapalham a convivência. E o olhar para o outro, não somente como um empecilho, um impedimento de avançar, mas como um irmão que também tem dificuldades e que também está fazendo o seu próprio esforço dentro do que pode, do que consegue na sua jornada espiritual. São Luís, nesse mesmo capítulo do Evangelho, coloca sobre os limites da encarnação. E ele diz assim, que não há limites traçados, já que a materialidade do perispírito diminui à medida que o espírito se purifica. Então, quanto mais purificado, menos materializado. Daí também nós já sabemos, através dos conhecimentos da doutrina espírita, que existem vários mundos habitados. E que cada mundo tem a sua particularidade, tem as suas características, e que ali habitam espíritos compatíveis com aquele ambiente físico, de acordo também com o adiantamento espiritual, moral de cada um. Olha aí, a materialidade vai diminuindo na mesma medida, isto é matemática, que o espírito se purifica. Quanto mais purificado, menos materializado. Em certos mundos mais avançados, aí São Luís continua, do que a Terra, por exemplo, ele já é menos compacto, menos pesado e menos grosseiro, assim sendo menos sujeito às vicissitudes. Nós sabemos que existem mundos mais avançados do que o planeta Terra, que o planeta Terra é apenas um dos mundos habitados e que nós, que ainda precisamos estar aqui, mas que temos esse compromisso em sermos melhores, que precisamos melhorar toda essa bagagem espiritual pelas nossas experiências, pelo nosso aprendizado, pela nossa vontade de nos melhorar, de diluir todas essas imperfeições que ainda nos empatam, nos impedem de avançar. E que um dia adentraremos mundos melhores. Mas precisamos estar compatíveis. Precisamos ter uma bagagem espiritual compatível, porque assim são os ambientes espirituais. E o ambiente espiritual do planeta Terra é compatível com a nossa condição, mas que também pode se melhorar à medida que nós nos melhoramos. Então, é nossa responsabilidade também melhorar esse mundo que ainda nos serve para que nós vivenciemos as nossas provas e expiações. Mas por isso que ainda convivemos com tantas maldades, com ódio, rancores, raivas, inveja, egoísmo, orgulho. Uns em menor grau, outros em grau maior, mas que ainda é algo que ainda está dentro do nosso meio, dentro do nosso ambiente, seja ele no nosso ambiente restrito ou no nosso ambiente maior, de sociedade, de país, de continente, de planeta, porque somos cidadãos do planeta, não apenas de uma cidade, de um bairro, de um continente, mas nós somos compatíveis com o ambiente deste planeta que estamos vivenciando agora. Mas isso não quer dizer que não podemos melhorar tudo isso.
Podemos sim, devemos. Basta que a gente queira, basta que a gente faça um esforço, um empenho pessoal, individual. E o momento nos convida a tudo isso. E a experiência reencarnatória é justamente para que aconteça esse avanço. A reencarnação é um processo educativo, onde muito se aprende, justamente com todas essas dificuldades e na convivência com o outro. Há planetas e há lugares, há mundos onde o ambiente fluídico já está em grau mais elevado. Mas nós já sabemos que o nosso ambiente está diretamente ligado aos nossos pensamentos, à qualidade do que pensamos. O envoltório é apropriado à natureza do mundo habitado pelo espírito. Se a encarnação for considerada sob o ponto de vista apenas material, pode-se dizer que ela é, então, limitada aos mundos inferiores, até que o espírito consiga sua depuração. Isso se for considerado apenas sob o ponto de vista material. Então, ali, o que São Luís quer dizer é que a encarnação vai ser limitada a mundos inferiores e ela vai ter um tempo naquele ambiente, naquele mundo, naquele contexto. Mas, progredindo o espírito, evoluindo o espírito, adentrando novas psicosferas, deixaremos mundos inferiores, mundos de provas e expiações e adentraremos outros mundos. A próxima etapa, a regeneração, para nós que estamos em provas e expiações. E São Luís continua dizendo: cada espírito está ligado à natureza do mundo, alguns ao seu grau de adiantamento, sendo que o espírito será mais ou menos feliz e mais ou menos esclarecido, segundo ele esteja mais ou menos desmaterializado. Então, aqui São Luís coloca para a gente justamente isso, que a ligação está compatível com as nossas necessidades e com as nossas condições, que quanto mais elevado o espírito, mais desmaterializado ele estará. Então, quanto mais elevado o espírito, o seu corpo também perispiritual será mais sutil, mais sublime. E a bênção da reencarnação é justamente essa grande oportunidade de aprendizado para que nós possamos continuar a nossa trajetória, a segunda lei do progresso, para um dia chegarmos ao estágio de espírito puro. E que possamos todos aproveitar da melhor maneira possível esse momento reencarnatório, com mais consciência, com mais amorosidade, com mais compaixão, empatia. É um convite para a reflexão. E que Deus nos abençoe agora e sempre. Que possamos passar por nossas provas de maneira mais suave, com resignação e com resiliência. Que assim seja.